E hoje vamos aprender a fazer pão de pinhão de longa fermentação. A massa usa somente 4 ingredientes e não precisa sovar. Caso não tenha pinhão, substitua por qualquer outro tipo de castanha. No forno, não usaremos panela. Pode assar na assadeira comum ou sobre uma pedra refratária. Como é longa fermentação, vamos ensinar a fazer a massa de noite e ter pão fresquinho no café da manhã. Oi, eu sou Adriano Ribeiro e esse é o Amo Pão Caseiro, um canal para quem gosta de fazer pão em casa. Se você ainda não se inscreveu, já clica no botão aqui embaixo para não perder as próximas receitas. E a grande parceira do nosso canal está de volta, a Le Safre, empresa francesa com mais de 165 anos de história no mercado de fermentação. No Brasil, a Le Safre está há 30 anos oferecendo fermento biológico e ingredientes para a indústria, padarias e consumidor doméstico. Patrocinando o Amo Pão Caseiro e incentivando a panificação artesanal, a Le Safre permite que a gente produza cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Saiba mais lá no Instagram, @LeSafreBrasil com 2 Fs. A receita rende um pão médio de 700 gramas. Para quem ainda não tem uma balança de cozinha, eu também vou deixar na descrição a lista de ingredientes em xícaras e colheres medidoras. Vamos começar cozinhando o pinhão. Em uma panela, adicione 200 gramas de pinhão e uma colher de sal. Preencha com água até cobrir tudo. Depois de pegar pressão, deixe cozinhar por 45 minutos. É mais fácil descascar o pinhão ainda quente, por isso não retire todos ao mesmo tempo da panela. Aperte a base do pinhão usando um espremedor de alho, até abrir a casca. Então retire a semente apertando com as mãos. Cada um tem uma técnica para descascar pinhão. Me conta aqui nos comentários qual que é a sua. Corte o pinhão em 2 ou 3 partes de maneira bem rústica. E agora vamos à massa. Em uma tigela grande, adicione 400 gramas de farinha de trigo. Nessa receita eu optei por fazer uma longa fermentação, ou seja, usar menos fermento e estender o tempo que a massa leva para crescer. Por que a gente faz isso? Por 2 motivos. O primeiro é para obter um pão de melhor qualidade. Fermentando mais lentamente, a massa desenvolve mais sabor, o miolo fica mais leve e tem uma melhor digestibilidade. O segundo motivo é que, fazendo uma longa fermentação, a gente consegue controlar melhor o tempo de crescimento da massa. Por exemplo, dá para fazer a massa de noite, colocar na geladeira e assar o pão logo de manhã, sem precisar acordar de madrugada. Já vamos falar mais sobre isso. Para 400 gramas de farinha de trigo, o recomendado seria 4 gramas de fermento biológico seco, mas a gente vai usar 1 grama. Se você tiver um kit de colheres medidoras, 1 grama de fermento corresponde a 1/4 de colher de sopa. Uma primeira fermentação que levaria 1 hora, agora vai demorar 4 horas. A segunda fermentação, de 30 minutos, vai demorar 2 horas. Parece que dá mais trabalho, mas pelo contrário, você vai ver que é até mais fácil fazer pão assim. Se você já tem um pouco de experiência, pode usar o fermento natural. Use 80 gramas de levain ativado ou 20 gramas de massa madre de trigo desidratada. Os tempos de fermentação continuam os mesmos. Adicione então 1 grama de fermento biológico seco instantâneo na farinha e 8 gramas de sal. Misture os ingredientes sólidos e comece com 270 gramas de água em temperatura ambiente. A gente quer uma massa mais grudenta, mas como cada marca de farinha absorve uma quantidade diferente de água, é preciso ir colocando aos poucos para não passar do ponto. Verifique a consistência da massa. A minha ainda está muito firme, veja que ela não gruda na mão. Vou adicionar mais 20 gramas de água. Faça isso bem aos poucos para não deixar muito mole. Aperte com a ponta dos dedos e vá dobrando a massa até absorver toda a água. Após alguns minutos, a massa já está homogênea e ficou mais grudenta. Ainda assim eu consigo esticá-la até quase desprender da tigela. Esse é o ponto que estamos procurando. Adicione os pinhões picados e misture um pouco, puxando a massa e dobrando em direção ao centro. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Essa massa mais hidratada fica muito pegajosa e a gente não consegue sovar do modo tradicional. Por isso faremos o processo de dobras. A gente deixa descansar por 30 minutos, dobra a massa 3 ou 4 vezes e descansa novamente. Serão 3 sequências de dobras. Umedeça as mãos para não grudar. Puxe uma ponta da massa e leve até o centro. Faça isso mais 2 ou 3 vezes até dobrar toda a massa. Pronto, agora é só cobrir e aguardar mais 30 minutos.
Mantendo as mãos úmidas, repita a mesma sequência de dobras. Já dá para sentir a massa mais estruturada e menos grudenta. Cubra e aguarde mais 30 minutos para finalizar o processo. Somente com o descanso e as dobras, repare que a massa já atingiu o ponto de véu. Pode ser esticada sem rasgar. Segure a massa com as duas mãos e tente descolar ela da tigela. Repita o movimento com o outro lado, permitindo que a massa enrole as duas pontas ao ser levantada. Se você perceber ela ainda muito mole, pode fazer um descanso de 30 minutos e uma nova sequência de dobras. Nesse caso, desconte esse tempo do total da primeira fermentação. Cubra e deixe fermentar por 2 horas e meia. Veja como ganhou volume. Escolhe a massa da tigela com a ponta dos dedos. Levante com as duas mãos e leve até a bancada. Se ainda estiver muito grudenta, pode usar um pouco de farinha. Arraste suavemente a massa na bancada para deixar a superfície bem esticada. E vá girando com as duas mãos para modelar uma bola. Cubra e deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, vamos preparar o cesto de fermentação. Não dá para deixar uma massa muito hidratada fermentando sobre a bancada. Ela vai perder estrutura e ficar achatada, por isso que a gente usa o cesto. O mais clássico é o Banneton, feito de ratã, uma palmeira do sudeste da Ásia. Por ser importado, é um produto mais caro. Também tem o cesto de Vimy. Como ele costuma receber um acabamento em verniz, é recomendado forrar com um pano ou uma touca descartável. Dá até para usar um escorredor de macarrão de plástico, forrado com um pano de prato. O importante é ter essas aberturas nas laterais. Eu gosto do cesto de corda de algodão. Não precisa ser forrado, pode ser lavado e é mais acessível. Esse tem 21 centímetros de comprimento. Polvilhe o cesto com uma camada de farinha. O ideal é farinha de arroz, mas se não tiver, pode usar farinha de trigo mesmo. Enfarinhe a bancada e vamos para a modelagem final. Coloque a massa virada com a emenda para cima. Puxe as laterais e feche no centro, como se fosse um livro. Dobre a ponta superior e vá enrolando até a base. Use os polegares para arrastar a massa na bancada enquanto termina de enrolar. Esse processo de arrastar é importante para deixar a superfície bem esticada e garantir a pestana, aquela parte mais saliente da crosta. Coloque a massa modelada no cesto de fermentação, com a parte lisa para baixo e a emenda virada para cima. Polvilhe mais um pouco de farinha. Observe a altura que a massa atinge. Isso vai variar de acordo com o tamanho do cesto. A minha ficou com 2 dedos da borda. Cubra e deixe descansar para a segunda fermentação. Aqui a gente tem duas opções. Deixar a massa fermentando em uma temperatura ambiente sobre a bancada por 2 horas ou colocar na geladeira. O tempo na geladeira é um pouco difícil de prever, porque depende da temperatura de cada equipamento. Em um refrigerador que é aberto constantemente e que seja próximo de 10 graus Celsius, a massa pode fermentar em menos de 6 horas. Já uma temperatura abaixo de 5 graus Celsius pode prolongar a fermentação por 10 horas ou mais. Na panificação doméstica, muita coisa é tentativa e erro, não tem jeito. Eu preparei 2 opções de cronograma. A primeira, você começa a receita de manhã e vai ter pão quente no final da tarde, realizando todo o processo de fermentação em temperatura ambiente. Na segunda, você começa no início da noite, coloca a massa modelada na geladeira antes de dormir e assa o pão de manhã cedo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar e imprimir esses 2 cronogramas. É uma planilha onde você consegue alterar o horário para ficar de acordo com a sua rotina. Se for para a geladeira, é preciso cobrir com um pano e embalar o cesto em um saco plástico para não ressecar. No dia seguinte de manhã, observe a massa. Se cresceu bem, pode ir gelada direto para o forno quente. Se não cresceu o suficiente, é preciso deixar algumas horas em temperatura ambiente até ganhar volume. 30 minutos antes de terminar a fermentação, ligue o forno para o pré-aquecimento a uma temperatura de 250 graus Celsius, com calor somente na parte de baixo. Eu vou usar uma pedra refratária dentro do forno. Ela conserva a temperatura e garante o calor necessário na base do pão. Se não tiver uma pedra, não tem problema. Coloque o pão em uma assadeira convencional. Pode não crescer tanto, mas fica bom também. E se seu forno doméstico não é muito potente ou a porta deixa escapar vapor, eu recomendo usar uma panela de ferro. Tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino qual é o melhor tipo de panela e como assar o pão dentro dela.
5 minutos antes de colocar o pão, precisamos criar vapor de água dentro do forno. Coloque 1 ou 2 panos enrolados dentro de uma assadeira ou forma de pão e despeje água fervendo até atingir a metade do recipiente. Acomode os panos na parte mais baixa do forno. Veja que o centro da massa passou da borda do cesto e as laterais chegaram próximas. Ao ser tocada, ela não retorna rapidamente. Isso também é um sinal de massa fermentada. Para deslizar o pão sobre a pedra refratária, use uma pá de pizza ou uma simples tábua de madeira. Passe fubá ou farinha de trigo para deslizar melhor. E uma folha de papel manteiga antiaderente para não grudar, com o lado brilhante virado para cima. Repare que eu reaproveito a minha folha várias vezes. Vire o cesto com cuidado sobre o papel manteiga até desenformar a massa. Usando uma lâmina de barbear ou uma faca de serra, faça um corte longitudinal sobre toda a superfície da massa, com a lâmina levemente inclinada. Repita o corte no mesmo sentido se perceber que ficou muito raso. Com bastante cuidado, deslize a massa sobre a pedra. E borrife água abaixo da pedra para gerar ainda mais vapor. Evite molhar o pão ou a pedra. Depois de 15 a 20 minutos, quando começar a dourar, retire a forma com os panos, vire o pão e, se possível, remova o papel manteiga para não queimar. Levou 40 minutos para o pão chegar nesse ponto. Coloque ele sobre uma grade para resfriar e evitar amolecer a base do pão. Olha que maravilha ficou o nosso pão de pinhão. Eu exagerei um pouco na farinha de arroz, mas acho que essa crosta branca ficou interessante. Vamos ver como ficou o miolo. Muito bom! Uma boa quantidade de alvéolos faz o miolo mais leve e indica uma fermentação no tempo correto. O sabor do pinhão é equilibrado, perfeito para um pão rústico. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse pão e se tiver alguma dúvida é só perguntar. Quando fizer a receita, tire uma foto e me marca lá no Instagram, @amopãocaseiro. Apoie o canal e marque também o nosso patrocinador, @lesafrebrasil. E antes de ir embora, entre no nosso site amopãocaseiro.com.br e cadastre-se grátis para receber receitas sobre panificação no seu e-mail. Até a próxima!